Na vigília anterior, apresentamos ainda mais alguns estudos, também proféticos. O tema de ontem é mesmo desta série, Desmascarando Satanás. E hoje eu vou levar ainda mais um pouco relacionado a isso. Vamos orar. Santíssimo Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Quero pedir, meu Deus, que nos ajude, quero, Pai, a compreender esta lição e nos prepararmos para momentos tão difíceis que estão nos aproximar com muita rapidez. Ajude, Senhor, que a todos que vão receber esta mensagem, de modo que possam compreender com o espírito mais claro, com a sua ajuda, como um alerta do qual nós precisamos de nos preparar. Esteja conosco até o final, em nome de Jesus. Amém. Como eu estava a dizer, o tema que eu preferi trazer hoje, além de ontem à tarde falamos do campo de guerra, que também vimos que Satanás está em luta para usar o mesmo campo do domínio do ser humano. Os demônios querem ocupar a mente de cada um, pouco a pouco, até tornar mais grave. E eles lançam muitas propostas para dominar nosso tempo, e nós vamos divertindo sobre eles, queimando o tempo sobre eles, e pouco a pouco a situação vai aprofundando. E acaba acontecendo isso a algumas pessoas, estou-me a perceber, deve ser algumas semanas possivelmente, alguém acabou caindo, chegou ao nível de começar a ouvir vozes. Por quê? Brincadeira, foi brincado. Aquela diversão que estava a fazer, cada vez mais estava entrando no abismo até chegar a esse nível de ouvir vozes. Tem ainda testemunho de alguém que, pela graça de Deus, já está salvo. Também foi assim. Pouco a pouco foi se aprofundando, lendo livro de bruxaria, vendo filmes de terror, não sei o quê. E os demônios foram começar a dominar ela, até começar a ouvir vozes, passos dentro de casa. E decidiu se afastar da família, e cada vez mais a situação foi piorando. Então os demônios estão em serviço de domínio da vida humana, principalmente da mente humana. Então, é assim, se nós brincarmos, os demônios vão ocupar, vão dominar a nossa vida, dominar a nossa mente, e vamos cada vez mais aprofundar e a situação tornar terrível. E hoje, essa manhã, tenho aqui como proposta para falarmos sobre as mídias às vezes revelam a realidade do grande conflito e os planos satânicos. Este é o nosso tema. O que é que vamos aprender aqui? O nosso mundo não é exatamente como nós estamos a ver. Tal como Deus avisa aqui no mundo o que vai acontecer, também Satanás avisa. Vamos seguir. De acordo com Amós, capítulo 3, versículo 7, diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar primeiro os seus planos aos seus servos, os profetas. Deus não deixa nada acontecer na terra sem primeiro comunicar através dos seus servos, os profetas. Deus não deixa nada. Deus avisa para o nosso bem, para nos proteger, para nos livrar dos perigos, porque Ele nos ama. E pelo contrário disso, Satanás faz também mesmas coisas, mas na verdade não é para nos proteger. Ele até comunica, e ele informa que as coisas vão acontecer, como um dos vídeos que apresentei na vigília que tivemos aqui. Eles até falam que o mundo, as pessoas não estão em condições, não estão preparadas para suportar o que está por vir. Essa é uma realidade. Mas também não diz como devemos se preparar para evitar isso. Aí está a diferença. Então Deus nos instrui, nos capacita, nos adverte para nada ser surpresa para nós. Isso é amor. Isso é amor. E Ele faz isso para todos nós, sem exceção. Deus faz isso. Por outra, o diabo quer trancar a nossa liberdade e acabar com o livre-arbítrio. É isso que ele quer. E nós iremos ver isso na realidade no futuro, até lá, ao final do nosso estudo. Vai nos falar disso. Pergunta-lhe, como é que o diabo trabalha então?
De que maneira que ele avisa o que também vai fazer os seus planos aqui na Terra. Vamos seguir. Temos ali, os dias estão passando como se fosse nada. Os avisos de Deus estão a soar aqui na Terra e muitos de nós estamos avisados, mas ao mesmo tempo dormimos. Nós precisamos de estar atentos. A palavra de Deus é sempre essa. Fiquem atentos e vigiem. Este é o comando. Deus está a nos orientar e sempre está a nos dar essa atenção. Fiquem atentos sempre. Contudo, nós estamos a trocar o alerta de Deus. Enquanto Deus fica preparado, o diabo, ou até mesmo irmãos iguais, estão a trocar as palavras dizendo o quê? Não acompanhe nada do que está acontecendo pelo mundo. E o resultado disso, o resultado de não acompanhar nada do que está acontecendo no mundo, qual será o resultado? Seremos pegos de surpresa. Porque tal como Deus avisa de tudo através de seus servos profetas, também Satanás está a avisar o mundo através dos seus agentes também. Satanás está a avisar. Será? Como que isso está a acontecer? Vamos confirmar agora a partir de um ex-satanista, alguém que esteve no mundo satânico e ele conhece a realidade. Vamos seguir, vamos ver ali. Coloca este vídeo para a gente ouvir. Ele mesmo a testemunhar. A segunda revolução facilita da revolução social, a inversão de valores sociais, de valores morais para a sociedade. Neste estamos a espera do que se diz a TV como a mídia, aquilo que ele mesmo, a partir da mídia, transmite conhecimento que é o deles. Está a dizer, a partir da mídia, a partir das televisões, dos vídeos, o que eles transmitem também os seus conhecimentos, as suas doutrinas. Irmãos, está a acontecer hoje, até irmãos adventistas estão a levar expressões que buscaram a partir de novelas. Essas novelas mesmo que se diz o quê? São novelas bíblicas. Hoje, pessoas estão a pronunciar o quê? Esse é o segredo dos deuses. Nós estamos a ouvir isso. Estamos a falar muito isso. Esse é o segredo dos deuses. Isso é com os deuses. Estão a tirar de onde? Das novelas, dos filmes. São doutrinas de politeísta, de adoração a vários deuses. Eles estão a transmitir. E nós ficamos insatisfeitos, estamos a acompanhar tudo isso. Estamos a ser engolidos, a ser desviados, a ser afastados de Deus por brincadeira de pouco a pouco. Vamos seguir. Será que está acontecendo isso? Continua o vídeo. Então, a nossa função não é diminuir a guerra, diminuir a população. Ele está a dizer que os satanistas, o mundo em si, as guerras que acontecem, o plano é para reduzir a população. Isso pode parecer muito estranho, mas é uma realidade. Volto a colocar este vídeo. Então, a nossa função não é diminuir a guerra, diminuir a população. A função dos satanistas, ela diz lá, era de criar guerras para diminuir a população. E nós podemos não estar a perceber exatamente se é verdade ou não esta diminuição de população, como está a acontecer. Pode seguir o slide a seguir. Vejamos o seguinte. Diz o quê? Esse aqui é apenas, eu levei cartaz de filmes. São muitos filmes que estão já lançados no YouTube. O que é que dizem? Uma série de experimentos transformará as pessoas em algo sobrenatural. Termina lá. Em algo sobrenatural. Estão a dizer o quê? Este é um filme a mostrar que certos experimentos vão transformar a vida humana. Um ser humano normal para ser uma outra coisa.
Isso é revelado exatamente nesse filme. Esses experimentos são feitos nos laboratórios. E existem laboratórios nos lugares mais secretos, onde que ninguém pode imaginar, nos lugares até profundos, nas escondidas. Existem. Isso está a acontecer. Os satanistas. Um dos filmes que vou trazer aqui mostra isso. Laboratório nos lugares onde que não se alcança. E existem filmes até que já estão entre nós e mostram isso. E eles falam que existem laboratórios nos lugares onde que não se chega de qualquer maneira. E esse irmão, Gabriel Estevão, ele fala isso. Que existem laboratórios onde que estão sendo feitas coisas anormais. Criaturas anormais estão sendo feitas lá. Por exemplo, ao dizer uma série de experimentos transformará, esses são experimentos químicos nos laboratórios. É de lá onde aparecem, onde surgem criaturas anormais, doenças elaboradas, e ali temos o quê? Um filme de 1h26 e 30 segundos. Qual é o título? Pandemia, o risco da extinção humana. Esse é um filme. Foi lançado mais ou menos há 5 anos atrás. E 5 anos atrás era aproximadamente naquele período onde que foi lançado, onde que apareceu a Covid-19. Mais ou menos naquele período. Eles lançaram isso. E essa pandemia é o resultado de quê? Experimentos. Onde que eles sentam, fazem suas misturas e vê que isso aqui vai dar nisso. E disso ali como contaminar. Cada um que pegar também vai carregar a mesma doença pouco a pouco. Vamos seguir. Aqui está o filme. Um dos filmes que muita gente ficaram felizes e gostaram porque é um filme de muita ação. Este filme é Krishna 3. Veja o que isso vai dizer neste filme. Coloque o vídeo. Isso aqui é no laboratório. É no laboratório. Depois de toda a mistura, toda a experiência, ela agora quer localizar onde que vai lançar essa doença. Esse é o globo, o mundo. Veja onde vai parar. Índia ou China? Onde pararam? China. Eles já fizeram seus experimentos químicos. O que falta agora é fazer o lançamento dessa doença. Onde que vai ser lançada essa doença? Agora vamos ver os seus agentes que vão estar ali. Os agentes já estão no mundo normal. Com seus produtos, seus vírus, para começar o que é lançar. Esse está na fonte das águas. Este também está na cidade, está aí. Ele vai colocar exatamente aquele vírus onde? Na fonte das águas. Este também está nas cidades. Está aí. O que vai acontecer? A água está a passar. Aqueles vão tomar lá, vão ser contaminados. Esses também estão na cidade. Também estão a lançar. Está aí vírus. Está aqui. Estão a começar as pessoas a sofrer. Tontura de cabeça. Tá aí. Vão beber água. Como resultado de água contaminada de lá, dos tubos. E começam a sofrer. Tá aí. Isso é filme. E as pessoas assistem. Ficam felizes, depois contam. Estão a mostrar isso. Tá aí. Tá aí. Uma situação mundial. E aparece ali até em notícia. Mostra. Tá aí. Está a mostrar que é um assunto que vai mexer com a sociedade, com a humanidade toda. E as notícias estarão cheias dessa matéria. Tá aí, pessoas, de qualquer maneira. Pessoas preocupadas no laboratório, preocupados. Tá aí, a dar. Isso já é mais ou menos África. Contaminados. Uma situação global. Tá aí. Não aconteceu isso?
Covid-19. Está aqui. Este filme foi lançado já não sei há quantos anos, mas foi muito antes da tal pandemia acontecer. Tá aí. Enterro em massa. Tá aí. Eles avisam as coisas antes de acontecer. Nós, a nossa visão é tão pequena para nós observarmos. Somos avisados, mas infelizmente não conseguimos compreender. Vamos seguir. Os avisos ainda seguem. Aqui temos mais um aviso. Uma realidade que está entre nós. Aqui é a situação de alimentação. E nós estamos a viver uma vida exatamente pela graça de Deus. Coloque este vídeo. Estamos comendo vegetais modificados geneticamente, mesmo quando são grandes. Esse vídeo não parece comer. Isso é meu filho. O quê? Empresas americanas deviam parar de brigar de Deus com a natureza. Não há nada de temer. Eles são todos cultivados pela divisão de vegetais de uma empresa de milho. É geneticamente modificada e isso adoece a população. E uma das indústrias mais canalhas do mundo entra no vídeo. A indústria farmacêutica. Coloca um pouco pausa, se pudesse. Deu para perceber, irmãos? Os bonecos estão a avisar de que estamos a comer comida geneticamente modificada. Os laboratórios estão lá a produzir. Tem muitas indústrias, fábricas, que estão a nos trazer alimento como se fosse alimento natural, enquanto não é nada. E quando aquela pega milho, diz que esse aqui é um milho, outro diz que isso é milhozinho. E o que acontece quando a gente vai no mercado? Escolhemos produtos mais grandes. Queremos tomates mais grandes, mais grandes. Mas é exatamente isso que está contaminado. Alguns mostram até experimentos, apenas não deu para trazer aqui. O morango natural e o morango transformado. O transformado aparece grande, o natural é pequeno. Está sendo transformado pelas indústrias. É uma fruta, é uma planta geneticamente transformada. E o que acontece? O mesmo não oferece semente para a produção. E há uma experiência muito simples para nós vermos aqui. Vamos no mercado ir comprar laranja. Irmã Sheila, que tal? Qual é o tipo de laranja que você mais gosta? Aham. Aquela laranja não tem tanto caroço. Qual é o nome desses? Não entendi? Laranja sul-africana. Mas tem um nome muito vulgar entre nós aqui. Não, toranja é outro. Toranja é outro. Laranja de bico. Sim. Todos nós queremos laranja de bico. Doce, menos semente. Mas aquelas laranjas foram fabricadas nos laboratórios. Cresce também numa planta normal. Mas enfim, aquele não tem semente. Pode tentar lançar como não vai germinar. O que está a acontecer? Nós estamos a ser carregados todos para uma dependência completa. Por quê? As nossas machambas não vão ter semente para plantar. Seremos todos dependentes do mercado. É lá onde nós estamos a ser empurrados para no final que ninguém possa comprar nem vender. Porque você não tem produto para produzir sozinho. É lá onde estamos a ser empurrados. O irmão Edifly ainda vai dar continuidade aqui com mais um tema que tem a ver com isso. Isso é questão de economia. Continua o vídeo. Vamos usar isso. Não é para ganhar dinheiro. Não é para fazer identificação. Está a falar o quê? A indústria farmacêutica. Nós sofremos uma lavagem cerebral durante a faculdade. Está aí, comprimidos. A indústria farmacêutica comprou o cérebro médico. Essa é a verdade. Parage. Está a falar da indústria farmacêutica. Mas eu me admiro.
Por que é que farmácias estão a se distribuir, está a virar um novo mercado mais abrangente em todos os lados? Me admiro com isso. O que está a acontecer? Em cada canto nós encontramos nova farmácia. Por quê? Está a dizer, a indústria farmacêutica comprou a mentalidade dos cientistas. Nós somos embutidos com uma quantidade de medicamentos, de comprimidos químicos, e consequência disso é mais doença, porque cada coisa que aparece tem que trazer lucro. Que vantagem teria colocar muitas farmácias e não ter clientes? Não. Então as pessoas devem adoecer para ir lá. É o que está a acontecer. Nós estamos a ser contaminados. Tudo isso através dos laboratórios. Pode seguir. Continuando. Avisos dados ignorados. Falando ainda de pandemia. Estamos a falar da redução da população. Vai para este primeiro vídeo aqui. Este vídeo mostra a estimativa de população por cada país. População 2 milhões e 100. Está aí. Ele já estava a prever redução de população. População 8 milhões e 600. Minneapolis, Minnesota, população 3 milhões e 300. Tóquio, Japão, população 36 milhões e 600. Aqui é uma previsão. Redução da população. Eles estão a fazer estimativa. País X tanto, país X tanto, país X tanto. Mas na verdade essa previsão deles estão a contar para chegar até que número de pessoas no mundo todo. Eles têm uma matemática deles. Eles têm uma previsão que no mundo todo querem um total de tantos milhões de pessoas. Segue para aquele vídeo ali. Este vídeo é a guerra do amanhã. Vamos ver. Quando o mundo tem menos de 500 mil pessoas, a gente faz de tudo, né? Ponto. Quando o mundo tem menos de 500 mil pessoas. E na verdade isso aqui eles já projetaram muito antes. Apenas naquela corrida que eu estava a fazer o tratamento ali do vídeo, provavelmente não esteja ali. Mas eu já tinha colocado, só que quando estávamos a iniciar o meu computador, ele reiniciou obrigatoriamente. Eu não tive como fazer parar. Possivelmente já tirou essa parte. Mas mostra as pedras guias da Geórgia, onde que lá tem as 10 frases. E essas 10 frases relatam sobre o que vai ser o nosso mundo na nova ordem mundial. E a primeira frase, como primeiro mandamento, é manter a população mundial abaixo de 500 mil pessoas. E eles estão a falar agora no filme. Esse filme foi lançado no ano 2022. E essas pedras guias da Geórgia foram inauguradas no ano 1980. Quer dizer, desde 1980 para cá o plano está avançado e já está no nível de conclusão. Há dois anos atrás destruíram aquelas pedras. Por que destruíram? Simples. Eles já alcançaram o que desejam. Não há razão de aquilo manter. Estão ali a dizer. Quando o mundo tem menos de 500 mil pessoas. E este filme nós ainda vamos dar continuidade lá no futuro. Porque ele relata sobre a nossa realidade. Este filme fala sobre a nossa perseguição. Quem que serão afetados? O projeto é grande e longo. Os avisos são muitos. E várias matérias relatam sobre a redução da população. São várias matérias que estão a relatar. Até a extinção da população. E a pergunta é, por que é que o diabo está preocupado para reduzir a população? E não é apenas reduzir, é extinguir a população. Por quê? A resposta está ali. O livre-arbítrio. Nós hoje temos a liberdade de quer ser o que você quiser.
quer obedecer ao diabo, pode obedecer, depois pode lhe abandonar, e ele não está feliz com isso. Então, ele quer o quê? Carregar a mente humana. Por essa razão, como nós aprendemos ontem, o campo de guerra, a mente humana. No momento de perseguição, Satanás fez o quê? Torturou a mente para as pessoas render-se a ele. Porque ele está a render com o livre-arbítrio que nós temos, a mentalidade. E como solução, ele está a trazer essas doenças todas para a gente pensar de forma invertida, pensar erradamente, ter defeito de pensamento, reduzir a população, ter um número de pessoas que ele pode controlar, ter pessoas do tipo dele e acabar com aqueles que podem lhe chatear a cabeça. Vamos continuar. Temos ali filmes. Imagina este filme é uma parte, diz o quê? O que acontece quando você é a última pessoa na Terra? Em forma de pergunta. Mas eles estão a informar que as pessoas vão acabar. Tem mais ali. Após 51 anos da extinção humana, uma nave espacial descobre o que é por ali. Está a mostrar. Diz ali, esse publicado há 10 meses, há 4 semanas, não sei por ali. Vamos ainda continuar. Este aqui é mais um aviso do que vai acontecer. Na vigília eu dei este vídeo. Vamos ver o que vai dizer este vídeo. Eu fiz apenas um corte. We stopped Skynet. We destroyed Legion. But some... We stop Skynet. We destroy religion. Nós paramos a internet e destruímos a religião. Porque a guerra é a mesma. O livre-arbítrio. O plano de parar com a internet eu dei na vigília. Aquele que não pôde estar, não se preocupe porque a matéria virá, está gravado. Vem com detalhes, com evidências lá, como nós apresentamos. Mas está aí a dizer, nós paramos a internet, destruímos a religião. E a música de John Lennon, que também ele coloca um título de dúvida, mas enquanto é uma realidade, que o título é Imagine. Ele diz isso. Fala, numa altura que não há mais religião. E a nova ordem mundial tem exatamente estes aspectos. No mundo inteiro haver apenas uma única religião, uma única moeda, um único governo. Essa que é a luta. Eles estão a avisar isso. E neste filme diz, nós paramos a internet, destruímos a religião e coisa pior vem ainda pela frente. Estamos a ser informados. A grande tribulação é uma realidade. Em breve estará entre nós. Vamos seguir. Temos ali ainda outros avisos, mais outros filmes. Diz o quê? O início da extinção humana. Qual é o ponto? Redução da população mundial. Sintonia da extinção humana. Irmãos, são muitos filmes, é muita matéria sobre a redução da população. A extinção da humanidade. É muita matéria. Vamos continuar. Tá aí. Até em bonecos. Por isso eu costumo alertar sempre. Cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Os nossos filhos, nós entregamos eles à vista dos bonecos. Estão a ser contaminados, serem carregados a mente em coisas inúteis. Está aí, boneco. 3 robôs vagam pelo planeta Terra após o quê? A extinção da raça humana. De outra vez aconteceu, eu estava num certo lugar, em menos de 5 minutos, as crianças estavam lá a assistir os tais bonecos. Em menos de 5 minutos, aqueles bonecos falaram da nova ordem mundial. Estamos a ser avisados em todos os níveis, em todas as camadas. Estamos a ser avisados. Área 51, a invasão alien. Diz ali, a invasão alien. O que tem a ver? Essa matéria de alienígena é mais um aviso sobre a vinda dos demônios. E nós sabemos que, em breve, Satanás virá. Antes da vinda de Jesus, o primeiro a chegar é quem?
Satanás. Ele vem. Mas ele não vem sozinho, ele vem acompanhado. Os seus demônios vêm primeiro. Eles agora estão a preparar o terreno. Vai chegar a vez que eles vão vir, já pessoalmente, que vão se transfigurar em figura dos nossos antepassados, dos profetas antigos, para ainda enganar as pessoas. Essa matéria de alienígenas, os tais alienígenas falam de alienígena, falam de extraterrestre, é tudo mentira. A realidade estão a comunicar sobre a vinda dos demônios, a vinda de Satanás. Eles já estão a informar isso. Continue. Tá aí, Extinção Humana. Um filme de 1h43. Tudo isso só para ver problema só. Mas a história das 5 extinções em massa da Terra. Estamos vivendo a 6ª? Uma pergunta. O título do filme qual é? A vida por um fio. Quer dizer o quê? A vida na Terra está em perigo. É muita matéria, queridos irmãos, que eu tive que afastar a outra parte. Vamos continuar. Temos ali. Como derrotar linha da extinção. Ainda continua a questão. O assunto é redução da população da humanidade. Mais uma matéria, mais um filme. Extinção da humanidade. E se os humanos de repente fossem extinguidos? E muita gente se dedica a assistir coisas como essas. É claro, pode assistir. Mas é preciso ter o quê? Uma mente que pode discernir as coisas. Assistir com olhos espirituais. A ponto de analisar as coisas e saber que essa parte aqui está a nos informar alguma coisa. Mas, pelo contrário, muitos de nós assistimos, nos sentimos divertidos e pronto, aconteceu. Não sabe nada do que foi avisado ali. Vamos continuar. Tá aí. Um bebê nascido na Terra 500 anos após a extinção dos humanos. Imagine. Aí é o bebê e do outro lado é quê? Um robô. O que estão a avisar com isso? Os robôs, eles estão a dotar de capacidade nos robôs para até nascer. Estamos a dizer, aquilo que nós vimos no princípio de que estão a fazer experimentos nos laboratórios, querem fazer com que até os próprios robôs possam, como dizer, reproduzir, nascer. Essa é uma realidade que está a correr muito. Eu até apenas poderia colocar, mas vou trazer ainda este vídeo, que mostra a produção de bebês, bonecos. Bebês que pode pegar, ver ele com uma aparência totalmente de pessoa, mas não é nada pessoa. E até dias atrás, houve um senhor que foi preso porque confundiu o bebê com boneco. Ele viu esse aqui não é pessoa esse. Esse aqui é boneco. Bateu aquele boneco enquanto era pessoa. Foi pegado, foi parar na cadeia. As coisas estão a tornar cada vez com uma falsidade mais realista. Estão a informar. Está a dotar os bonecos, laboratórios, com capacidade de até gestar, de engravidar e dar o filho. Satanás está a fazer o quê? Como nós vimos no início. Ele quer transformar a humanidade. Isso está a acontecer na verdade. Ele está a... Como está a acontecer nos laboratórios? Produzir humanos anormais. E o nosso irmão Gabriel Estevão, ele fala disso. Estão sendo produzidos humanos anormais nos laboratórios. Pessoas geneticamente transformadas. Não são pessoas normais. Tem algo a mais. Pessoas com características de camaleão, características de cobra, características de cão, não sei o que, assim mesmo. Está a produzir isso. E lá está. Lá está. Este bebê é um aviso de que depois de extinguir a humanidade, então fica o quê? Uma reprodução
de máquinas. E naquele filme de Matrix, eles avisam isso, que daqui a pouco os humanos serão cultivados. O que é cultivados? Já não vai mais esperar uma reprodução normal, mas pessoas que serão reproduzidas por meio de máquinas. E eles mostram isso. E já está a acontecer. Já está a acontecer. Em China, em outros países, estão a fazer isso. Existem máquinas preparadas para funcionar como útero, onde que fazem misturas lá e surge lá um ser, com tais outras misturas, surge lá um ser. E esses bonecos, há dias atrás houve um barulho grande, grande mesmo. Infelizmente, até pessoas normais, humanos, estão a comprar esses bonecos, que são bebês, chamam de bebês reborn, estão a comprar esses bonecos e usar como pessoa. É isso mesmo. Sim. Pedir licença de maternidade. Está a acontecer. Está a acontecer. E outros já têm, o que estão a fazer? Compra bebê, vai na igreja e pedir para batizar esse bebê. Sim, aconteceu. Passou pela notícia. Aconteceu isso. Passou na notícia. Uma das igrejas lá virou uma polêmica, porque não aceitaram o quê? Batizar esse bebê. Crente também está se sentir excluído. Vocês estão me excluindo. Querem que o boneco dele seja batizado. Bebê que não cresce. Não, volta um pouco. Aquele lado. Diz o quê? A fonte proibida, quando a cura se torna maldição. Este é um filme do qual nos mostra o quê? A cura, quando a cura se torna maldição, é o quê? É um fechamento de recurso a Cristo. São filmes que nos mostram que estarão o quê? Trancando a religião, trancando a possibilidade de cada um de nós recorrer a Cristo. Pode seguir. Temos ali mais um filme. Diz o quê? Extermínio à evolução. A matéria é a mesma. Acabar com a humanidade. E eles dizem o quê? A evolução. A evolução é o quê? É uma outra coisa que eles, segundo eles, sabem melhor definir. Que não tem nada a ver com Deus. Do outro lado, extinção da humanidade. Mais um filme. De 1 hora e 30 minutos. Só para assistir problemas. Só. E nós queimamos tempo com isso. É muita matéria sobre a redução da população. E a vontade do diabo é mesmo acabar com pessoas normais. É isso que está a ser preparado, que vai trazer aquela grande tribulação a qual ninguém já imaginou e que nunca mais haverá. Porque segundo o filme A Guerra do Amanhã, mostra claramente que será naquela altura que vai rebentar a grande tribulação que eles vão então aproveitar ali para reduzir a população em grande massa. O projeto é este. Vamos continuar. Temos ali uma jovem e um fazendeiro contra a extinção humana. Quer dizer o quê? Eles também estão a prever que os homens vão combater, vão ficar contra essa extinção. Eles já estão a prever tudo isso. Extinção humana. Filme dublado. Tá aí. É muita matéria que eles estão a falar só e só sobre a redução da população, extermínio, acabar com as pessoas. É muita matéria. Em tudo isso, eles não podem aparecer simplesmente do nada com arma começar a destruir pessoas. São muitas vertentes que estão a concorrer para a redução da população. É a nossa alimentação que nós já avançamos aqui, alimentação contaminada, os medicamentos, esses comprimidos que nós sempre nos encostamos a eles, onde que nós tivemos o conselho a partir da irmã Ellen White. O povo de Deus tem que recorrer para o campo, que é o nosso recurso, nossa segurança de saúde. Porque Deus já estava a ver que nos últimos dias a situação de saúde, de alimentação no mundo vai ser uma situação
pior, terrível. O recurso é: meu povo, trabalhem com a terra, produzam sozinhos o vosso alimento. Porque a nossa alimentação é uma alimentação muito, muito contaminada. Vamos continuar. Mais um. Diz, é um futuro onde só os ricos vivem em Marte e na Terra vivem os mais pobres. Há dias atrás, já uma notícia que correu muito sobre isso. Eles estão a descobrir outros planetas e estão a ver que nos outros planetas há possibilidade de vida. Então, estão a planear que os ricos desloquem daqui, possam ir viver lá. E aqui fica apenas aqueles que não têm nada. Estão a avisar, e isso está a acontecer, irmãos. Está a acontecer. Já passou a primeira nave? Uhum. Já foi para lá. Ok. Já passou a primeira nave? Exatamente. Sim. Está a acontecer. Está a acontecer. Eles estão a avisar. Mas isso aqui é um filme. É um filme. Porque eles estão a investigar. E tem outros que são tão ricos, têm muitos recursos, estão a ver que o que está a vir pela frente são coisas tão assustadoras. Alguns estão a comprar campos não sei aonde a se preparar. Outros estão a fazer casa, não sei que tipo de casa. Outros, até eles mesmos já estão a prever que o que está a vir pela frente não é coisa de brincadeira. Mas nós estamos aqui bem relaxados. Vida numa boa. Tá aí. O cataclismo global. Os últimos humanos lutam por sobrevivência. Eu não sei quem serão esses últimos humanos, não sei. Mas estamos a ser avisados que daqui a pouco a vida vai ser terrível. A matéria é essa. Os avisos do diabo. A mídia revela o que vai acontecer no futuro. Um filme de 1 hora e 24 minutos, 22 segundos. O assunto é este. Um cataclismo global. Estava a dizer ele que é um assunto não localizado, que vai acontecer apenas em Moçambique. Mundo inteiro. Os humanos vão lutar pela sua sobrevivência. Vamos continuar. E algo que temos que destacar ainda. Em todos os filmes, a luta que eles colocam sobre os humanos, não colocam a possibilidade dos humanos lutar buscando a Deus. Não é isso. Se existir, vão mostrar que os humanos estão a lutar por um Deus que não tem poder de lhes dar a vitória. A mostrar o quê? Não existe um Deus que é capaz de vos socorrer. Está aí, mais bonecos, também a falar do mesmo. É um mundo em que a humanidade foi destruída. Um boneco luta pela sua sobrevivência, imagina isso. Do outro lado, também, agora vejam daquele lado, diz o quê? Generation Zero, extinção humana. Aquilo é o quê? Geração zero, ou por outra, reprodução ou nascimento zero. É o que eu estava a falar há poucos minutos. Eles estão a lutar para que não haja mais humanos normais, uma geração normal. Não. Mas que surjam pessoas anormais e bonecos. Aqueles que ele pode programar. Porque o livre-arbítrio está a incomodar ao diabo. Geração zero. O diabo está a lutar para acabar com a humanidade. Por completo. Para ficar, porque na ideia dele, ele já sabe que é um derrotado. Mas como ainda está vivo, está a lutar que talvez pode escapar alguma coisa, ele continuar. Porque ele tomou este planeta e olha como esse planeta sendo dele. É o que ele fez na tentação de Jesus. A última tentação ele diz o quê? Ele fala para Jesus que todos esses reinos são meus.
eu te darei, basta você se ajoelhar e me adorar. Satanás está a reclamar este mundo como sendo dele. E o Guilherme Estevão não deu para colocar isso, também a matéria é uma outra, mas quem puder me acompanhar nessa série de Desmascarando Satanás, vai acompanhar tudo isso. Cada vez mais vou lançando no YouTube, no projeto, e essa matéria vai aparecer. E ele diz, provavelmente o vídeo esteja em frente, sim, dessa matéria. Ele diz lá que vamos te preparar para combater contra aquele que está a usurpar o reino do papai. O papai dele é ele, que se diz ali. Ele reclama que este mundo aqui é o reino dele. Ele quer comandar. Então, para ele, o melhor é o quê? Que não hajam pessoas normais, que todos sejam pecadoras. Porque se toda a gente for pecadora, então Deus não vai destruir este mundo. Ele aproveita. O projeto dele é esse. Vamos continuar. Testemunho. Mais um aviso estamos a ser dados. Essa aqui é uma ex-satanista, como diz ali, de Angola. Ela diz o que ela estava a preparar no mundo satânico. Infelizmente, essa menina aqui entrou no mundo satânico sem escolha. E tem várias formas de como entrar no mundo satânico. Alguns escolhem, outros não têm escolha. Essa aqui passou por uma situação que nós temos, esse conselho é importante passar. Temos que ter muito cuidado com o que nós falamos com os nossos filhos. A nossa conversa com os nossos filhos. E principalmente quando nós estamos chateados. A história dessa menina diz que quando ela foi nascida, a mãe lhe rejeitou. Quando lhe rejeita, o diabo recebe. Foi parar no mundo satânico assim mesmo. Tem uma outra que ainda vai aparecer, que também fala isso. Que quando você profere palavra maligna sobre o seu filho, o diabo marca. E começa a trabalhar sobre aquela palavra ali, para desviar o filho. Então, essa menina aqui, ela diz, ela estava em serviço de preparar o mundo para a vinda de Satanás. Coloca o vídeo, ela mesma falar. Não, volta. O grupo satanista já está a apelar para a vinda do anticristo. E tudo o que nós fazemos já está a ser mostrado. O problema é que o mundo não está a entender. A Bíblia de Deus não entende. O príncipe deve ser gozo do entendimento. As lendas mostram ou retratam aquilo que é a vida do mal. Mas como o príncipe já chegou o entendimento do povo de Deus, então eles não entendem isso. Nem é lenda, não existe. Existe sim vida no fundo do mar. Há cidades, há países, há chefes, presidentes, filhos de presidentes, ministros, há tudo isso. Ela está a dizer, o mundo já está sendo avisado sobre a vinda do anticristo. Está a referir à vinda de Satanás. Está sendo avisado. Só que nós estamos tão cegos e não estamos a perceber. Fala que lá no mar existem cidades, isso é uma realidade no mundo espiritual. É uma realidade. Existe um demônio com figura humana, ou que toma o gênero humano, que tem o nome de Imanjá. Isso até houve novela que falava disso. Muitos satanistas falam deste demônio, que é a rainha do mar. Ao longo desta série de Desmascarando Satanás, vou falar disso. É por essa razão mesmo que a preparação dessa série tive que sofrer aquilo que contei ontem na mensagem. Por causa de quê? Divulgar o que vem do mundo oculto é um perigo. Mas, pela certeza do Deus que nós temos, avançamos em frente. Vamos continuar. Essa menina aí é Jandira. Essa aqui também foi bruxa, foi também feiticeira, foi satanista também. E ela confirma quem é que estava em serviço de preparar o mundo para a vinda de Satanás. Coloca ela mesma a falar. Caminho de Cristo, anticristo existe. E quem preparou o anticristo é a Jandira, umas vão chamar a Jandira e umas
nesse mestre isto, mas ele depois uma delas como então já disse para mim, já não ouvi mais nada. Essa no Cristo depois continuou, mas a no Cristo existe e está para vir brevemente. Tá aí. Ela está informada. O anticristo realmente existe. E quem está a preparar, quem estava a preparar, ela diz muito bem, quem estava a preparar para a vinda do anticristo é a Jandira. A Jandira é essa que nós mostramos aqui no vídeo anterior, que ela preferiu ocultar a cara. Está aí a dizer, o anticristo existe, está sendo preparado o mundo inteiro. O Apocalipse 16, verso 13 e 14, fala lá. O trabalho está a acontecer, essa história de milagre, não sei o que, pelas igrejas. Os demônios também estão a trabalhar com as igrejas em preparação para a vinda de Satanás. Com esses milagres, tudo isso é uma preparação. Infelizmente, a gente não conseguimos ver isso. Vamos lá ver. Coloca este vídeo. Ela de novo a falar, a própria Jandira. Amados irmãos, Aqui, na introdução de testemunho. neste mundo, os vários revelações de uma das jovens que trabalhou para Satanás durante muitos anos e que estava a ser preparada para promover a vida de Cristo agora. Você vai ter a oportunidade de ouvir e sentir o que é feito na sociedade secreta. O propósito deste mundo é para mostrar como é que Satanás e seus demônios estão enganando, seduzindo e arrastando muitas almas para o inferno. Tá aí. Irmãos, em cada cidade, em cada país, existem agentes satânicos que estão a trabalhar, a preparar para a vinda de Satanás. Em cada cidade e em cada país, eles estão organizados, trabalhando neste sentido. A Jandira é essa. Segue. Ela agora a falar sozinha. Pode. Eu estava a ser preparada para promover o anticristo. Ela mesma falar. Eu estava sendo preparada para promover o anticristo. Em Angola, em Moçambique, quem é? Não sei. Em cada país tem. Tem alguém também que foi ex-satanista de Moçambique, hoje é adventista do sétimo dia, pela graça de Deus. Esteve aqui, cresceu na Austrália e foi convertido lá mesmo, na Austrália. E ele agora já é um pastor adventista do sétimo dia, pela graça de Deus. Era também satanista. Está aqui, ela a confirmar. Eu estava sendo preparada para promover o anticristo em Angola. Uma menina muito consagrada, satanicamente. Vamos seguir. Outras coisas nem dá para falar agora. Está aqui. Ele agora, o Gabriel Estevam, no mundo satânico, quando ele teve um encontro pessoal com Satanás, no encontro mundial, ele foi recebido com Satanás e Satanás lhe revelou o objetivo. Vamos dar, coloca este vídeo. Um ano fui levado no santuário pelo meu avô, sacerdote satânico, fui apresentado e consagrado. E aos 2 anos, fui apresentado novamente pelo meu avô, na presença dos anjos, para fazer o processo da iniciação. Mas antes de nós chegarmos, minutos antes de nós chegarmos no santuário, aparece uma entidade em que os anjos que estavam ao meu redor reverenciaram essa entidade superior, transformou uma estrutura extraordinária, uma beleza também extraordinária, uma luz excelente, uma postura excelente. A sua presença dessa entidade não tem ninguém de como descrever, mas o que estavam comigo reverenciaram essa entidade. E eu contemplei, fui levantado é o próprio diabo. Até para cima, junto ao seu rosto, ele disse-me: bebê, filho meu, pequeno príncipe, seja bem-vindo ao nosso reino. Nós vamos te preparar para combater contra alguém que quer usurpar o reino do papai. Eu sou o teu papai. Eu estarei contigo em todos os momentos. Estes que estão aqui são teus melhores amigos, nunca se afaste deles. E eles estarão contigo.
contigo e eles estão destruídos, vão destruir mais, coisa boa, siga o meu caminho. Pois terás, és meu príncipe e viverás e estarás comigo quando nós restabelecermos o nosso reino aqui na terra. Você vai ser um dos príncipes. Aliás, você já é um príncipe dele, você é o meu príncipe. Mentiroso. Ele é assim, engana as pessoas, coloca as pessoas no caminho dele. Não é o único este que foi enganado na altura, de que você vai ser um dos príncipes quando nós restabelecermos nosso reino aqui na terra, você vai ser um dos príncipes. Não é o único. E ele engana as pessoas a dizer que você é um imortal, você não vai morrer. Como a pessoa está lá, embutido no satanismo, a pessoa acaba acreditando que, nada é verdade, eu sou imortal, não vou morrer. Quando sim, o papai estabelecer o reino, eu vou ser um dos príncipes. Existe alguém, também um ex-satanista. O que aconteceu? Teve confusão lá. Quando o demônio lhe falou, olha lá, aqui a nossa situação é terrível, porque nós estamos numa grande guerra, mas a nossa sorte já está determinada. Em breve, o machado vai ser colocado sobre a raiz. Eu, nosso grupo, juntamente contigo, seremos queimados todos. Ele fica assustado. Afinal, estou a fazer o que aqui? E pede então. Agora, se nós estamos em confusão, por que não podemos nos reconciliar com estes? Nós estamos em problema, para a gente não parar nessa situação. Eu disse, ok, aqui não tem mais nada a se fazer. Você é nosso e vai continuar conosco. Mais tarde, a pessoa acabou se convertendo. Tá aí. Ele diz que quando Satanás apareceu, pegou ele, tão pequeno, e disse, bebê, pequeno príncipe, bem-vindo ao nosso reino. Todos esses estão em seu redor, vão te preparar para combater contra aquele que quer usurpar o reino de papai. E Apocalipse 17, versículo 14 diz o quê? Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Tá aí. Combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. E o Satanás disse o quê? Falou claramente. Vamos te preparar para combater contra aquele. A referir o quê? Cristo. E a Bíblia está a dizer o quê? Vão combater contra Cristo. Por meio de quê? Dos servos de Deus. Os filhos fiéis, eles que vão sofrer nessa terra em nome de Jesus Cristo. Estamos a ser avisados. Em breve isso vai acontecer na grande tribulação. Pode continuar, meu irmão? Já vamos para o final. Sobre a última grande tribulação em perseguição aos fiéis de Deus, o povo remanescente, nós já estamos a ser avisados. Continuando. Sobre a última grande perseguição, já estamos sendo avisados. De acordo com Apocalipse 12, versículo 17, diz o quê? E o diabo irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E nós estamos a ver que existe uma guerra sobre a lei de Deus. E a lei de Deus, toda ela está sendo anulada somente por incidir sobre o sábado. Repousar no sábado. Este que é o ponto. E nós temos escritos que nos iluminam que nos últimos dias o mundo vai se dividir em dois lados, entre o sábado e o domingo. Satanás hoje está a regimentar, está a acolher as pessoas para todos eles concordarem com tudo isso que está a trazer, todo esse sofrimento, para concordarem, porque eles vão trazer essa história de mudanças climáticas. Quando desligar a internet, desligarem a corrente elétrica no mundo inteiro, quantos dias, quantos meses vão passar, não sabemos. Com todo aquele grito de pessoas buscar socorro, chorar, ele já tem a solução, já tem a resposta. Tal como aconteceu na pandemia. Em pouco tempo, quando aconteceu, logo já tinham solução. Também vai acontecer nos últimos dias. Em pouco tempo, eles vão trazer a solução, a resposta. E com aquele clamor, a resposta vai ser exatamente sobre o domingo. Já vamos correndo para isso.
nos últimos dias, tal como Deus está a avisar, o mundo também Satanás está a avisar. Agora vamos ver o filme A Guerra do Amanhã, a falar exatamente sobre o ponto da perseguição, sobre aqueles que repousam no sétimo dia. Siga aí. Coloca o vídeo. A cada 6 dias, os guardas brancas somem, eles voltam os meninos. Chamado de Shabbat, o dia de descanso. Agora vamos enviar as provas. Diz que a cada 7 dias, os garras brancas, diz o que? Somem para o seu ninho. E outro diz, chamamos de Shabbat. Quer dizer, já não precisa mais esconder. Chamamos de Shabbat, o santo sábado. E neste filme fala exatamente de lutar contra estes que descansam no sábado. E a estratégia qual é? Durante a semana não vai lhes apanhar. Mas existe um dia onde que pode lhes apanhar. Qual é? O sétimo dia. Ao longo do vídeo, eles mostram lá que a solução para acabar por completo, vasculharam, foram encontrar no número 7. Está a avisar. Está a avisar isso. É nessa altura dessa grande perseguição que ele está a contar que também será um momento de reduzir a população por completo até alcançar o número que eles estão a pensar, que é abaixo dos 500 mil habitantes sobre a Terra. Nessa altura, todo mundo será convencido para lutar contra essas garras brancas que repousam no santo sábado. Queridos irmãos, estamos a ser avisados. E de acordo com o filme, mostra exatamente que a guerra vai ser mundial, todos serão carregados. Mostra. Primeiro é que o filme inicia num campo, num futebol mundial, que era o Mundial 2022. Mostra isso, em Qatar. Exatamente o futebol, como que é? O Mundial do futebol foi em Qatar, é isso, né? Foi em Qatar. Uma realidade a mostrar diretamente, não precisa mais esconder. Mostra, eles invadem o campo numa altura que as pessoas estão a divertir, relaxados. É exatamente o que vai acontecer. Nós estamos a dormir, relaxados, não sabemos o que está a acontecer. Vamos ser invadidos, surpreendidos. E todos agora são colocados nessa grande guerra. Vamos continuar, já vamos terminar isso. Vejam, este filme diz o quê? Você terá de matar todos eles. Quem? Essas garras brancas. Quer dizer, todos serão juntados nessa grande luta para acabar com todos eles. E como resultado é o que vai acontecer daquele lado ali. Como resultado de todo mundo, porque todos vão virar assassinos por estar a matar. E com o fechamento da porta da graça ao longo da perseguição, resultado viram todos zumbis. Está ali o filme. Extermino, um dos melhores filmes de zumbis já feito. As pessoas vão virar demônios, zumbis. Estamos a ser avisados por meio de filmes. Mas infelizmente nós ainda estamos a dormir, relaxados. Resultado é isso. Esta aqui é uma convocação. Você terá de matar todos eles. É uma convocação. Todo mundo está sendo convocado para fazer parte de assassinos. No final de tudo, para virarem zumbis. Porque naquela altura, basta fechar a porta da graça, prontos. Já não há mais sorte. E todos vão se perder. Vamos terminar, meu irmão. Tá aí. Os avisos são certos. A decisão para começar a se preparar é agora. O certo é, Jesus nunca perdeu a batalha. A nossa convocação hoje é escolhermos de que lado queremos estar. Entre os perdedores ou os da vitória. Jesus está conosco. Contudo, em breve, essas coisas não vão demorar. Poderão acontecer.